para a gente ver, para que você possa estar aí já vi aí a Patrícia acessando, em nome de Jesus. Amém? Então, né, vamos aí aguardando em nome de Jesus. Quero dizer que Deus é bom o tempo todo, tem algo especial aí para nossas vidas e é um tempo, né, de refrigério em nome de Jesus. Quero também já ir falando, né, e anunciando que domingo nós temos a ceia, 9 horas, né, nosso culto lá na igreja, seguindo toda. Silvana também acabou de entrar, Deus abençoe. No domingo, né, nós temos a ceia, nas 9 horas, né, e com certeza vai ser, Deus tem algo especial, né, para a tua vida, vai ser algo, né, diferenciado, você vai ver, você vai participar em nome de Jesus. Então nós vamos estar lá, né, aqueles que puderem estar conosco, né, em nome de Jesus, serão bem-vindos, seguindo todas as regras, né, de segurança, em nome de Jesus. Se você ainda não pode, né, estar junto conosco, né, fique em casa, porque Deus também vai falar com você lá na tua casa, em nome de Jesus, e com certeza a ceia do Senhor também vai chegar lá, né, pode ficar tranquilo. Então nós vamos estar iniciando, né, o mês de agosto, e eu quero dizer para você já, meu amado, que portas irão se abrir na tua vida, né? Então, que você creia nisso em nome de Jesus. Então, né, nós vamos estar aí em nome de Jesus, fazendo com que Deus, ele seja louvado, né, por tudo aquilo que ele já tem feito, né, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar contigo em nome de Jesus, né, que Deus, né, possa nos dar uma direção, sabedoria nessa noite, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, né, em nome de Jesus. Aí estou vendo lá, né, a Tati, a Leandra, a Bruna, né, entrando aí, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é bom o tempo todo, nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua graça, Senhor Deus, ela nos basta, Pai, por isso te louvamos, ó Pai, te bendizemos nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse culto, nesse momento, Senhor Deus, de adoração a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor possa vir falar conosco, Pai, no nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, toque o nosso coração, toque, Senhor Deus, a nossa vida, que o Senhor possa trazer transformação, Senhor Deus, a todos aqueles, Senhor Deus, que estão ouvindo essa palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, é aquele que tem nos sustentado, é aquele que tem nos abençoado, aquele que tem, Senhor Deus, derramado a Tua graça sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, né? Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, né? Na Igreja Nacional Yahvé Shammah, em nome de Jesus, né? Que Deus ele possa te abençoar e abençoar, né, a tua família, né? Em nome de Jesus. Amém? Como eu havia comentado, mas eu quero, na realidade, é como se fosse uma continuação, né? Do culto de domingo, na palavra de domingo, na realidade. E por quê? Porque nós começamos a falar sobre a realidade de Deus, né? Então, a realidade de Deus que é diferente daquilo que nós pensamos ou nós imaginamos, né? Então, nós falamos sobre essa realidade lá no livro de Provérbios, né? Capítulo 16, versículo 9, né? Onde diz assim: o coração do homem, ele planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Aí nós começamos a falar sobre isso, né, sobre esse planejamento, né, que nós às vezes fazemos, ou todo o planejamento que nós fizemos durante esse ano, e de repente as coisas mudaram, as coisas tomaram outro rumo. E o outro versículo que nós lemos foi Provérbios 19, 21, né, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, né, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, sempre o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. É aquilo que Deus ele, né, falou conosco, aquilo que Deus ele colocou na nossa vida, aquilo que Deus já, né, planejou para nós, né, e nós sabemos disso. Então, né, acredite que Deus, amado, ele tem um futuro, né, de paz, de esperança, de prosperidade, né, o melhor dele ainda está por vir sobre a sua vida, né, e os planos dele é um plano que nunca se frustra. Então, o plano de Deus ele nunca se frustra, ele nunca se acaba. Então, nós entendemos que
o propósito que Deus tem, né, para a sua vida, amado, é algo maravilhoso, é algo, né, tremendo, e nós sabemos disso em nome de Jesus, e cremos, né, que Deus ele tem o melhor para fazer na sua vida, ele tem, né, um futuro, né, de paz, de prosperidade, de esperança, e dessa realidade é que nós estamos falando. Então, né, essa realidade é onde vivemos um tempo difícil, sim, um tempo, né, cheio de turbulência, sim, mas Deus ele tem esse propósito, amado. Então, né, lembra, né, nós usamos uma frase, falamos assim, né, não fuja do seu propósito, porque a fé, ela molda a realidade. Então, a sua fé vai moldar você na realidade atual, naquilo que você está, né, participando, daquilo que você está vivendo, né, e aí nós vamos ver que essa fé nossa, ela vai fazer com que eu continue caminhando, com que eu continue, né, prosseguindo para o alvo, para aquilo que Deus planejou para a minha vida, para aquilo que Deus tem como propósito na minha vida. E aí nós vamos ver as coisas acontecendo. Então, não fuja do propósito, né? A sua fé, ela vai te moldando, ela vai, né, te ajustando, né, nas circunstâncias da vida e do tempo que nós estamos vivendo. Então, e nós paramos praticamente, ou nós encerramos a pregação falando o seguinte: quando perdemos o foco, com certeza iremos errar o alvo. Então, se nós perdemos o foco daquilo que Deus planejou para a nossa vida, né, então nós perdemos, né, nós iremos errar o alvo. Por quê? Porque nós vamos sair do foco. E é esse foco que eu quero, né, falar um pouco sobre hoje. Quero falar hoje sobre isso. Então, o foco é o foco de Deus que nos faz passar, amados, por essas provas no dia a dia. Então, se eu estou focado em Deus, eu sei que as coisas vão acontecer porque o meu foco continua sendo Deus, independente das circunstâncias, independente daquilo que está ao meu redor, né, independente daquilo que está acontecendo né, ao meu redor, o meu foco ele não pode ser desviado, a minha visão ela não pode estar desviada do foco principal. E nós vemos duas, né, situações, né, ou, né, quero comentar aqui sobre duas pessoas, né, personagens da Bíblia que tiveram, né, o seu foco, o seu propósito, o plano de Deus, né, o propósito de Deus, e eles reagiram de maneira diferente, né, em determinado momento da sua história. Um é Davi. Então Davi ele venceu Golias porque ele manteve o foco em quem? Em Deus, não no gigante. Então o tamanho do gigante que estava diante de Davi não era nada diante da fé que ele tinha em Deus, da confiança que ele tinha em Deus, daquilo que Deus havia, né, colocado no seu coração. Então Davi ele venceu o Golias porque ele manteve a sua visão naquele foco, naquele propósito. Falou: não, o Senhor dos Exércitos é que vai destruir aquele gigante, é Ele que vai derrubar, não sou eu, só você é um instrumento. E aí nós vemos Davi vencendo, né, o gigante Golias, onde um exército todo não havia conseguido, e o pequeno Davi foi lá e derrubou o gigante, porque o foco dele não estava no gigante. Amado, entenda uma coisa: se o nosso foco estiver nos nossos problemas, se o nosso foco estiver só direcionado nos nossos problemas, se o nosso foco estiver só vendo gigantes, nós não vamos vencer. Então, né, mantenha o foco, né, não perca esse foco. E o segundo personagem que eu quero comentar hoje é Pedro. Né? Pedro, ele está lá e de repente ele começa a andar sobre as águas. Né? Pedro começa a andar sobre as águas e aí Pedro ele perde o foco, porque enquanto ele estava focado em Jesus, naquilo que Jesus, né, havia feito e havia falado, né? Não, Pedro, vem até mim então, né? Pode vir. Mas Pedro parece que em um determinado momento ele fala assim: puxa, né? Ele desvia, ele perde o seu foco e aí ele começa o quê? A se afundar. Então, né, porque ele não manteve o seu foco em Jesus, ele não manteve a sua visão naquilo que Jesus havia falado para ele. Ele falou assim: não, pode vir, né, venha Pedro, né, venha até mim. Então, e Pedro é o primeiro homem, né, o que nós sabemos que começou a andar sobre as águas. Então, né, as coisas eram sobrenaturais, né, no mundo natural. Então nós vivemos no mundo natural, sim, vivemos no mundo natural, mas o sobrenatural de Deus, amado, é aquilo que está à nossa frente, é aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, é aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então mantenha o foco, né? Mantenha o foco em Deus, né? Não tire esse foco, porque não perca, né, o foco, porque se você perder o foco, você vai errar o alvo. Né? Então, no planejamento dos nossos caminhos, né, nós precisamos de um guia, de uma direção. Nós precisamos, né, de uma
de alguém nos direcionando, alguém nos conduzindo, né, de uma maneira diferente. E eu quero usar aqui um exemplo, né, bem prático. Esses dias buscando a Deus, e Deus foi falando sobre isso, e eu fui escrevendo alguma coisa, e é interessante porque quando nós queremos hoje ir para algum lugar e não sabemos, nós vamos lá no nosso celular, no nosso aplicativo, e colocamos lá, né, ligamos o nosso GPS e vamos procurar lá o endereço, né, e vamos chegar no destino que nós pensamos ou que nós programamos. Então, e a palavra GPS é interessante porque ela fala o seguinte, que né, a tradução da palavra GPS é um sistema de posicionamento global. Ah, mas o que é isso, pastor? Que sistema de posicionamento global é esse? Amado, isso é apenas uma tecnologia usada, né, nos tempos atuais, né, aonde consiste uma tecnologia que é uma localização por satélites. Então, são satélites que ficam que fazem essa localização. E o GPS é um sistema de navegação por esses satélites. Aí você vai começar a entender aonde eu quero chegar. Então, primeira coisa, né? GPS é um sistema de navegação por satélites que circundam a Terra, né, a partir de um dispositivo móvel. Então, guarde essa palavra: satélite, circundam a Terra, dispositivo móvel, e que envia informações, né? Envia informações sobre a posição de algo, em qualquer horário e em qualquer condição climática. Olha só que coisa maravilhosa, mano. Quando Deus ele fala ao nosso coração e nós começamos a entender, né, o que Deus quer tratar conosco. Então ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos de um GPS ou de um guia, né, que vai nos ensinar a navegar, que vai estar em todo lugar da Terra, que vai enviar informações para um foco ou para uma posição, né, de algo específico a qualquer tempo. Aí vamos trazer essa visão do GPS para dentro da palavra de Deus, amado. O GPS ele é um sistema do quê? De navegação, de satélites que circundam a Terra. Então, o primeiro satélite está aí. O primeiro satélite circunda a Terra, que se chama Deus. A palavra de Deus, né, uma das orações, né, da palavra de Deus, a oração, né, diz o seguinte: Pai nosso que está onde? Nos céus. Então ele está lá no céu. Então ele é o primeiro satélite. Então ele é o que vê tudo, né? O salmista, no Salmo 47:7, ele diz assim, olha, porque Deus é rei de toda a terra. Então ele está lá em cima, olhando por nós, né? Nos circundando toda a terra, olhando por toda a terra, né? Porque ele está lá e nós sabemos que ele está lá, né, olhando para cada um de nós. Aí continuando diz assim, a partir de um dispositivo móvel, né? Então satélite, sistema de navegação por satélite, que é Deus, que é o primeiro satélite, por um dispositivo móvel, segundo satélite, se chama Jesus, amado. A palavra de Deus diz assim, olha, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do tempo. Mateus 28:20. Então, olha só, Jesus, né, fala assim que ele é um dispositivo móvel. Por quê? Porque ele está em todo lugar, em todo momento e em todo tempo. Então ele fala assim, eu estou convosco todos os dias. Em qualquer lugar que você vai, eu vou estar lá junto com você. Né? E aí é interessante que né, o GPS continua dizendo o seguinte, o que esse dispositivo e esse satélite faz? Ele envia informação. Aí nós vamos para o terceiro satélite, amado, que é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, João 26 diz assim, olha, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse, amado. Então, o Espírito Santo é aquele que vai, né, enviar as informações, ele vai ficar a todo tempo, amado, ele vai estar dando informações, ele vai estar te alertando, ele vai estar te revelando algo, ele vai estar falando algo no teu coração. Então, e quem vai enviar isso? O Pai, em nome de quem? De Jesus, né, através de Jesus. Então, ele vai enviar e vai ensinar você todas as coisas, ele vai lembrar de você. E o que o GPS faz? Lembrar o caminho para onde você quer ir. Né? Para onde você quer ir? Qual é o caminho que você quer pegar? Qual é o melhor caminho? Qual é a melhor rota? Então é isso que ele está nos ensinando. E por fim, amado, então esses são os três satélites que eu queria falar para você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aí existe algo sobrenatural em tudo isso, amado. Que ele diz o seguinte, que ele fala tudo isso sobre a posição de algo. E essa posição de algo, eu quero dizer que é você. Essa posição de algo, de alguma coisa, é você. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Então Deus, ele nos fez conforme a imagem e a sua semelhança, ou seja, assim como o GPS te envia informações, né, te lembra, né, qual o caminho a ser seguido, que está em toda a terra, né, ele te manda, né, sobre a tua vida, mano, falando que ele está fazendo tudo isso simplesmente para a posição de algo, ou seja, para encontrar um alvo específico, para chegar no objetivo. E o que nós fazemos hoje é isso, exatamente isso. Nós usamos o GPS exatamente para chegar no nosso objetivo, no caminho que nós programamos. Então ele diz assim, olha, e essa posição que ele está olhando, mano, é você. Você, então ele fala assim, você é minha imagem, é a minha semelhança. Né? Eu fiz você dessa forma, então eu não posso abandonar você, ou seja, eu estou em qualquer horário, em qualquer condição na sua vida, amém? Então Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mano, ele vai estar na nossa vida em todo o tempo. Então, quando eu comecei a ler isso, comecei, né, ver essa, né, fazer essa comparação, o Espírito Santo foi falando no meu coração assim de algo maravilhoso, porque Deus, ele está lá em cima nos céus cuidando, né? É o nosso Pai que está nos céus. O Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias, em todo tempo, mano, em qualquer lugar que você invocar a palavra de Deus, diz onde tiver 2 ou mais pessoas falando no nome dele, ele se faz presente. E mesmo que nós não estejamos presentes hoje, mas nós estamos falando no nome dele. Eu sei que você está aí, né? Se você está nos assistindo, dá aí um ok, fala alguma coisa, dá um glória a Deus, dá um amém, né? Por quê? Porque nós estamos falando dele, então ele está conosco todos os dias. E o Espírito Santo, mano, coisa maravilhosa que nos, né, que o Pai enviou, que o Pai nos mandou no nome, né, através de Jesus. E ele é que vai nos ensinar todas as coisas, ele é que vai nos lembrar de todas as coisas. Tudo isso voltado para uma única coisa, você e eu, nós, o ser humano, né, a humanidade em si. Então, amado, não importa onde você esteja, né, o que você planejou, ele sabe aonde você está, né, aonde você vai, o que você vai fazer. Por isso ele vai enviar informações todo o tempo, amado. Não é para te condenar. Às vezes, né, às vezes nós pensamos que Deus está falando alguma coisa ao nosso coração, ou Ele está dando uma palavra talvez que não seja tão agradável, talvez seja uma palavra um pouco mais pesada sobre a nossa vida, e nós achamos que Deus está nos condenando. Não, amado, Deus não, ele não te dá uma palavra, ele não te dá um alerta para te condenar, mas ele a todo tempo, amado, ele vai te dar informação, assim como o GPS que nós falamos, ele a todo tempo ele vai te dar informações para o caminho que você deve ir, o caminho que você deve seguir, porque ele quer simplesmente te socorrer, ele simplesmente quer te ajudar, amém? Glória a Deus por isso, porque ele vai ficar enviando informação todo o tempo, mano. Todo tempo ele vai estar falando com você. Todo tempo ele vai estar, né, te socorrendo de alguma forma. Então, é exatamente para te colocar no caminho certo. Então, Deus, amado, ele quer te realinhar. Essa é a realidade de Deus. Não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Não importa o tempo, né, que nós estamos vivendo hoje. Olha, eu estou vendo aí que as pessoas estão entrando. A Andressa entrou, ali de Omar, a Débora, né? Deus seja louvado, né, pela sua vida, em nome de Jesus, sabe? Deus, ele quer falar com você, e essa palavra com certeza vai trazer um refrigério na sua vida, sabe? Não importa onde você está, não importa o que você planejou. Deus, ele nunca vai desejar o mal para o ser humano. Deus nunca vai desejar o mal. Ah, mas o mal está aí, mas o mal foi criado por Deus. A palavra de Deus diz isso, que até o mal ele criou. Então, né, é isso que nós temos que entender no planejamento dos nossos caminhos, mano. Eu quero dizer para você que você precisa de um GPS. Você precisa de um guia, você precisa de uma direção. E esse GPS é composto por 3 satélites. Assim como a tecnologia faz isso, não só 3, né? O GPS, na realidade, tem uma infinidade de satélites. Mas eu quero falar desses 3 satélites. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia por isso, amado. Porque nós somos guiados, nós somos orientados, nós somos abençoados por Ele. Deus, ele está todo o tempo. O salmista, no Salmo 139, ele diz algo sobrenatural sobre tudo isso que nós falamos, ou que nós começamos a falar, amado. Sobre essa direção de Deus, sobre o caminho do Senhor, sobre estarmos, né, sobre uma direção de Deus, sobre estarmos no propósito de Deus. Salmo 139, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha, Senhor, olha só, como tem uma ligação da palavra de Deus com a revelação, né, daquilo que Deus colocou no nosso coração. Diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu sento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. O Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar? O que nós estávamos falando lá? Para onde eu poderia escapar, né, do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá o Senhor está. Se eu subir com as asas, né, da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, aleluia, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Amém? Então, Deus está falando assim, olha, não importa onde você vai, não importa onde você está, não importa o que você está fazendo. Maria, hoje ainda estava conversando, né, com um irmão, né, e aí ele me lembrou uma coisa que talvez eu já nem lembrasse mais, a gente conversando, e ele estava falando assim, né, ele estava testemunhando a favor da minha vida, mas da vida dele. Porque um dia, mano, ele precisou de uma ajuda, e essa ajuda não foi ao contento dele, né, para a pessoa que ele procurou, e de repente, nós, por amizade e tal, e outras coisas, ele falou assim, você lembra, pastor, o dia que você sentou na beira da minha cama, e você me deu uma palavra assim, assim, assim? Ele falou, aquela palavra foi a decisão para mim não desistir do meu ministério, do meu chamado. Enquanto todo mundo fechou a porta para mim, enquanto todo mundo bateu a porta na minha cara, falando que eu não podia por causa disso, daquilo, a tua palavra me fez levantar e prosseguir e ser hoje, né, ou estar hoje onde ele está, porque Deus tem abençoado, porque Deus tem um propósito para a vida dele, amado. Quem sou eu para dizer que ele pode ou não pode fazer alguma coisa? Não, nós somos apenas instrumentos. Então, isso me alegrou meu coração hoje, amado, de manhã. Então, Deus, ele trouxe isso, assim como eu não lembrava, isso faz alguns anos já, realmente não lembrava, né? A gente talvez nunca tenha conversado sobre isso. E ele falando para uma outra pessoa, ele falou, esse pastor foi o único que me ajudou, foi o único que me deu uma palavra de consolo, de força, de, sabe, de ir para frente, de caminhar, de não desistir do objetivo de Deus, porque quem somos nós, amados? Nós não somos nada, né? Porque é o Senhor que faz tudo isso, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos conhece, né? A palavra de Deus diz isso, o salmista diz isso, o Senhor, né, sonda e me conhece, Ele sabe o que está dentro do meu coração, amado. Ele sabe, né, o que eu faço, Ele sabe quando eu trabalho, quando eu descanso, Ele sabe os meus caminhos, né, os meus caminhos são conhecidos mesmo antes que a palavra venha, né, no meu coração. Então, né, por isso que Ele diz, para onde você vai fugir? Não, eu estou ali, olha, você pode ir para qualquer lugar, mas a minha mão, ela vai te guiar e vai te sustentar. E eu quero falar isso sobre a tua vida, quero profetizar sobre a tua vida, meu amado. A mão do Senhor, Ele vai te guiar e Ele vai te sustentar, Ele vai dar direção na tua vida. Ele vai fazer com que você ande por caminhos corretos, né? Nós, né, falamos, né, Filipenses, ele diz assim, olha, prossigo para o alvo. Por isso que nós não podemos desistir. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio, né, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu tenho que prosseguir. Então o meu foco, mano, não pode ser, né, eu não posso perder o foco. Eu tenho que manter o foco. Eu tenho que manter esse foco. Se eu não manter o foco, eu vou errar o alvo. Se eu colocar um endereço errado lá no GPS, eu vou chegar no lugar errado, mano. Eu não vou conseguir chegar no meu objetivo. Né? E aí fala assim, puxa, mas às vezes o GPS falha. Não, o GPS de Deus nunca falha. Ele te leva para o caminho certo. O GPS lá do seu carro, do seu celular, ele pode até às vezes te confundir. Mas o GPS de Deus, ele nunca falha. Talvez a gente não entenda o propósito de Deus. Talvez a gente não entenda o que Deus está falando no nosso coração. Talvez a gente não entenda qual é o plano que Deus está fazendo para nós nesse momento. Ou nessa circunstância da vida. Mas o propósito, né, ele não falha nunca, mano. Ele não falha nunca, porque ele nunca vai desejar o teu mal. Talvez você ache que tem que ir por um caminho e Deus fala, não, nós vamos mudar a rota aqui. Vamos, né, vamos atualizar aqui o sistema e vamos mandar você para outro lugar. E nós temos que entender isso. Então, né, a palavra de Deus diz assim, olha, sendo assim, né, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, na versão nova, diz assim, né, na nova versão internacional, ela diz assim, olha, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. O apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, não corro, né, como quem corre sem alvo, mas uma coisa, né, não por uma coisa que incerta, quer dizer, eu não corro por algo que eu não sei, mas ele diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. Amado, tem muita gente dando murro no ar, achando que vai resolver, sabe, fica lá lutando consigo mesmo, lutando com a circunstância, lutando. Não, amado, seu foco tem que ser Deus.
A sua busca tem que ser Deus, tem que ser o Espírito Santo. A sua busca tem que ser Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, amado. Você tem que entregar a sua vida a Ele. E eu quero convidar você, se está assistindo esse vídeo, se você ainda não entregou isso, né? Coloca aí, olha, eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar, para te abençoar, para orar pela tua vida. Então, né, escreve aí e fala, olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero que Jesus transforme a minha vida, eu quero que Ele seja, né, o guia, né, da minha vida, eu quero que Ele seja o meu GPS, né, o meu dispositivo de direcionamento. Então, né, para que a gente corra como Paulo, para que a gente faça como Paulo estava fazendo, não corra como quem corre sem alvo, ou por coisas incertas. Talvez a gente vê muita gente correndo aí por coisas incertas, não, né, mas busque, amado, primeiro o reino do Senhor. A palavra de Deus diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então olha só, existe uma condição para que as coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Às vezes nós falamos, por que, né, acontece com um, não acontece com o outro, mano? É um plano de Deus, é um propósito de Deus, nós não entendemos às vezes. Então, né, para nós conseguirmos as coisas, mano, nós devemos, né, manter o nosso foco em Deus. Só assim as coisas serão acrescentadas. Então, a palavra de Deus, ela é isso, né? Primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, mano. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, se você colocar Jesus, né, na tua vida, se você deixar o Espírito Santo falar com você, você vai ver que todas essas coisas serão acrescentadas. Isso não quer dizer que é isenção de dificuldade ou de luta, não é isso, mano. Mas isso quer dizer que é uma oportunidade que Deus está te dando para melhorar a tua vida, para fazer com que você, né, seja abençoado. Olha aí o Ednei, Deus abençoe Ednei, entrando aí, né, Deus abençoe tua vida, um homem de Deus, né, uma família abençoada em nome de Jesus. E olha, fazer uma propaganda rápida aqui, Ednei, se você alguém aí precisar de imóveis, fala com ele lá que é um excelente profissional nessa área, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Então acredite, amado, Deus tem um futuro de paz para você. Deus tem um futuro de esperança. Deus, ele tem um futuro de prosperidade. Ele quer que você viva o melhor da sua vida. Sabe por quê? Porque o plano dele nunca pode ser frustrado, mano. O plano de Deus nunca pode ser frustrado. Deus tem um plano bom para você. Deus tem um plano bom para você. Esse dia até, acho que eu já falei até sobre isso. Amado, se for mais ou menos, não vem de Deus. Se o plano for mais ou menos, não vem de Deus. Chega de mais ou menos. Nós estamos cheios de mais ou menos. Não é por aí, não. O plano de Deus é perfeito, mano. O plano de Deus não falha na nossa vida. Então, né, o que vem de Deus é perfeito, né? Como nós falamos, o Senhor dirige os nossos passos. Muito pode ser os nossos planos, amados, mas o que prevalece, né, é o propósito de Deus, em nome de Jesus. Lembram, né? Nós falamos outro dia sobre os valentes de Davi, homens corajosos, guerreiros. Eles se ocupavam, amados, da tarefa de defender o propósito do reinado de Davi. Então eram homens, né, que estavam lá, né, defendendo um reinado. O objetivo deles eram homens que foram separados por Deus, preparados por Deus, exatamente para defender um propósito, um único propósito, o propósito do reinado de Davi. E nós vemos que na história, né, desses homens valentes, ao ponto de eles atravessarem um arraial dos filisteus, do inimigo, simplesmente para buscar água para o rei. Então o que faz alguém agir dessa forma, mano? Então é isso que eu quero dizer para você nessa noite. É isso que eu quero deixar como palavra. Né? A realidade de Deus é diferente da nossa realidade. A realidade que Deus tem para a sua vida, mano, é algo muito diferente do que nós vemos ou percebemos. Né? Nós vamos iniciar o mês de agosto. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Deus havia colocado uma palavra no meu coração e não sei como, quer dizer, eu sei como, né? É o Espírito Santo, né? Eu vi uma outra palavra também, Deus falando, né? A mesma palavra com outra pessoa e eu entendo que isso é uma direção de Deus para nós, né? Um mês que nós vamos estar aí abrindo portas, né? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Né? Então, Deus tem portas para abrir sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? E se você chegou até aqui, você é um vencedor, você é uma vencedora, você é um sobrevivente, né? Como nós falamos outro dia, né? Então, você é um sobrevivente, amado. Né? Você sobreviveu, você passou, amado. Então, viva a realidade de Deus e seus planos em nome de Jesus, amém? Quero orar com você, quero agradecer você, né, pela sua presença, aqueles que entraram aí em nome de Jesus, aqueles que deram aí um glória a Deus, aqueles que
né, estão nos ouvindo, aqueles que ainda vão nos ouvir, quero dizer para você, existe um direcionamento a ser tomado, e esse direcionamento se chama Jesus Cristo. Se você deseja, né, confessar Jesus Cristo na tua vida, amado, né, aceite-o como Salvador da tua vida, entrega a tua vida a Ele, e todas as outras coisas Deus vai fazer sobre a tua vida. E nós, como Igreja Nacional Yahvé Shammai, estamos ali para te ajudar. Os nossos cultos presenciais é só no domingo, né? Reduzido de manhã ainda, estamos fazendo culto pela manhã, né? Uma decisão nossa da igreja, de fazer os cultos pela manhã. Então eu quero convidar, esse domingo, amado, nós temos ceia do Senhor, e eu tenho certeza que Deus vai falar na tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo diferente na tua vida nessa ceia, porque nós vamos iniciar um ano, um novo mês, né? Um ano não, nós vamos iniciar um novo mês e vamos estar, né, falando sobre isso. Então viva a realidade de Deus, viva os seus planos, em nome de Jesus. Também quero orar com você. Senhor, nos ensina, Senhor, a seguir a tua vontade, a cumprir o propósito que nos foi colocado, Pai. Nos dá, Senhor, a sabedoria, entendimento, Senhor Deus, para seguir os teus caminhos, ó Pai. Nos guia, Senhor Deus, nos direciona, Senhor Deus, para caminhos perfeitos, caminhos corretos, ó Pai. Que a sua vontade, Senhor Deus, seja soberana sobre a nossa vida, Pai. Que tudo aquilo que vem, Senhor Deus, para atrapalhar, Senhor Deus, né, pedras que aparecem no nosso caminho, ó Pai, que sejam retiradas, Senhor Deus, por Ti, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma visão, Senhor Deus, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, Senhor Deus, porque nós sabemos que os Seus planos, Senhor Deus, são planos especiais, o Seu propósito são propósitos, Senhor Deus, divinos, Senhor Deus, para a nossa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. E entra agora, Senhor Deus, na casa de cada um, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, que esteve conosco aqui online, mas daqueles, Senhor Deus, que irão ainda assistir esse vídeo, essa ministração, Pai, que o Senhor possa tocar na vida deles, que famílias possam ser transformadas, restauradas, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, ir lá e fazer uma obra maravilhosa, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, poder falarmos, Senhor Deus, desse amor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nos fortaleça, Senhor Deus, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, ó Pai, que não sejamos, Senhor Deus, né, levados pelo vento, que a gente não faça como a Tua palavra disse, né, que a gente não esmurre o ar, mas que a gente tenha um objetivo, que a gente tenha um propósito, Senhor Deus, que a Sua palavra se cumpra, Senhor Deus. Conheçamos e prossigamos, né, em conhecer o Senhor, porque a chuva do Senhor é que vai regar a nossa terra, né? Essa é uma palavra lá do livro de Oséias, capítulo 6, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e que venha a chuva regar a nossa terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida, virá chuvas de bênçãos sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele vai regar a tua terra, e a tua terra vai produzir, amado, e você vai ser abençoado, e você vai dar a honra e a glória devida ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, em nome de Jesus. E eu aguardo você até domingo, em nome de Jesus, presencial ou online, né? Que você esteja lá conosco, em nome de Jesus. E você que entrou aí, Deus abençoe, Deus seja louvado pela tua vida, em nome de Jesus, né? E que você viva o melhor de Deus, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.